Essa noite o cenário é o castelo de Itaipava. Olhem para a tela. Percebam a névoa suave que o envolve. Um véu branco e úmido que sobe dos vales de Petrópolis e Penedo, envolvendo as pedras históricas como um abraço gelado. Você quase pode sentir o ar frio tocando sua pele, carregando o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição. É uma paisagem que, de dia, é digna de um conto de fadas, mas que, sob a luz tímida da lua, se transforma em algo mais misterioso. Há uma história aqui, uma lenda sobre uma promessa de amor que nunca se cumpriu, e os ecos dessa promessa ainda ressoam pelos corredores vazios. Parece que alguns segredos talvez devessem continuar enterrados. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Fico curioso para saber em que cantinho do mundo estamos conectados. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você está parado em frente ao portão principal, a cerca de 100 metros de distância. A sensação é a de que o castelo está te chamando. A névoa se espessa por um segundo e você vê, ou talvez apenas imagine, uma figura esbelta e luminosa na janela de uma das torres mais altas. Ela está lá por um instante e some, como um sonho que se desfaz ao despertar. Seu coração acelera, mas não de medo, e sim de uma excitação estranha, quase como a de uma criança que vai explorar uma casa abandonada. Um mistério real que permeia a história do castelo de Itaipava é a lenda de um dos seus primeiros moradores, o Barão J. Smith de Vasconcelos, que construiu a fortaleza para sua amada. A lenda diz que ele a presenteou com uma joia rara, um colar de esmeraldas, para selar a promessa de amor eterno. Mas a moça, por algum motivo que a história não registrou, sumiu na noite anterior ao casamento. Dizem que a joia ainda está escondida em algum lugar do castelo, esperando para ser encontrada. Quem sabe, é o espírito dela que você acabou de ver, vagando pelos andares. Você caminha mais perto, e as botas pesadas em seu pé mal fazem barulho no chão de pedras úmidas. A entrada do castelo está aberta, uma ironia para um lugar que já foi símbolo de proteção. Parece que a porta não tem segredos, mas o interior, a sua lanterna ilumina uma placa antiga, desgastada pelo tempo, propriedade da família Vasconcelos. Uma curiosidade interessante é que, apesar de toda a pompa e circunstância de sua construção, o castelo, que começou a ser erguido em 1920, foi projetado em estilo medieval para se assemelhar a um típico castelo europeu da Baviera. E a ironia da coisa é que, na Alemanha, os castelos eram construídos para a guerra, com fossos e paredes grossas. Aqui, ele foi feito para o amor, para uma promessa quebrada. Isso faz você se perguntar se a arquitetura romântica de um lugar pode abrigar fantasmas tão pesados quanto as paredes de uma fortaleza de guerra. Você entra no saguão principal, a atmosfera muda. O ar se torna mais denso, e você tem a impressão de que a temperatura caiu pelo menos uns 2 graus. A sua respiração forma uma pequena nuvem no ar. O eco dos seus passos preenche o espaço vasto. À sua frente, uma escadaria de mármore escura, que parece subir para o infinito. Um quadro antigo de uma mulher com um vestido de noiva está pendurado na parede. A pintura dela tem uma expressão serena, mas os olhos... os olhos parecem te seguir. A mesma sensação da figura na janela volta. A nuca arrepia. Uma sensação que é ao mesmo tempo de medo e de fascínio. Talvez ela esteja tentando te guiar, te mostrar o caminho para o seu amor perdido. Mas para onde ela quer que você vá?
Você decide subir as escadas, uma a uma. Cada degrau de mármore parece ter uma história para contar. O som da sua bota em cada um deles é como um toque suave no silêncio da noite. A escadaria te leva a um corredor longo e estreito. As janelas, sem cortinas, mostram apenas a névoa do lado de fora. Uma ironia. De dentro do castelo, você só vê o que já viu de fora. A escuridão. Parece que o mundo lá fora se apagou e só resta o castelo, você e a história. No final do corredor, há uma porta de madeira pesada, com um símbolo entalhado que lembra um coração partido. Você coloca a mão na maçaneta fria. O metal gelado é um contraste com a pele quente da sua mão. Você hesita por um segundo. E então a porta se abre suavemente, sem você ter que empurrar. O corredor te convidou a continuar. Você está parado na entrada de um salão vasto e escuro. A sua lanterna revela um piso de madeira impecável, mas coberto por uma fina camada de poeira que denuncia o tempo em que o espaço está inativo. O ar parado tem um cheiro de velas apagadas e flores secas. O salão de festas do castelo de Itaipava, palco de bailes suntuosos, agora guarda apenas a memória de risos e melodias. Uma sensação de tristeza paira no ar. Uma melancolia que você pode quase tocar. É como se a alegria do passado tivesse evaporado, deixando para trás apenas a sua casca vazia. Você avança pelo salão. O eco de seus passos é mais forte aqui. Um som que se repete e se espalha pelas paredes como um sussurro. No centro do salão, há um piano de cauda, coberto por um tecido branco. A sua luz o revela. Um fantasma do que já foi. Um instrumento silencioso que um dia embalou a elite da época. Você se aproxima e estende a mão para tocar a tampa do piano. E, quando seus dedos estão a centímetros de distância, você ouve algo. Uma melodia suave e inaudível, como se notas estivessem sendo tocadas por um pianista invisível, se esvaindo no ar. É a melodia mais triste que você já ouviu. A lenda da Dama de Branco do castelo de Itaipava se conecta a essa melodia. A história conta que uma jovem noiva, prometida a um nobre da corte, deveria se casar no salão de festas do castelo. No entanto, o noivo, que tinha uma paixão secreta por música, passou a noite antes do casamento tocando piano, recusando-se a dormir. Ele queria tocar a música perfeita para a entrada da noiva. Exausta de esperar, a noiva foi para o salão e implorou para que ele parasse de tocar e fosse dormir. Ele negou, alegando que a perfeição não tinha pressa. Revoltada, ela saiu correndo do castelo e se jogou da torre mais alta. Dizem que, em noites de lua cheia, a dama de branco vagueia pelos salões e o noivo fantasma ainda toca para ela, na esperança de ser perdoado. Uma curiosidade: no piano do castelo há um detalhe interessante. Uma das teclas, a que corresponde à nota si bemol, está levemente mais desgastada que as outras. Talvez essa seja a nota que o pianista fantasma mais tocava. Uma ironia, não? A nota si bemol. Uma nota que sugere uma certa tranquilidade e suavidade, mas que, na lenda, era a nota da discórdia. Você sente um arrepio na espinha e percebe que não está sozinho. A sua respiração fica mais pesada e você se sente observado. A figura da dama de branco aparece por um segundo no espelho de uma das paredes do salão e o reflexo dela é de uma mulher chorando, com o vestido de noiva manchado de terra. Você se vira rapidamente, mas não há nada. Apenas a sua própria imagem, o rosto pálido e o olhar fascinado. É como se ela estivesse tentando te avisar de algo, mas a mensagem é confusa, como um sussurro que se perde na vastidão do salão. A sua mente, sempre lógica, busca uma explicação, mas o seu corpo, agora totalmente conectado à experiência, apenas a aceita.
Você caminha na direção do piano, sentindo um impulso irresistível. A música suave e inaudível continua, e você agora tem certeza de que é a dama de branco que a ouve. O ar ao seu redor parece ficar mais frio. Você estende a mão, e desta vez toca o piano. A madeira é fria, mas uma vibração percorre o instrumento, e, de repente, você ouve um sussurro claro, vindo de algum lugar. Procure a noiva. A voz é suave, mas firme, e parece vir de todas as direções. Você recua, mas não de medo. Um senso de dever te preenche, o sentimento de que essa história precisa de um final. Você decide continuar sua jornada, e a porta do salão de festa se abre novamente. Desta vez, ela te leva a um corredor estreito, com paredes de pedra. A luz da sua lanterna mal consegue iluminar o caminho. A sensação de opressão volta. No final do corredor, há uma escadaria que desce para as profundezas do castelo. O ar aqui é mais pesado, mais úmido, e você pode sentir o cheiro de mofo e de terra. Você sabe o que te espera lá embaixo. O eco dos seus passos na escada de pedra é o único som que preenche o espaço. E você continua, descendo para o que parece ser o coração sombrio do castelo, um lugar onde a história não é de amor, mas de segredos guardados a 7 chaves. A escuridão é quase total. A escadaria de pedra é íngreme e escorregadia, e o ar fica mais pesado a cada passo. É como se a própria arquitetura do castelo estivesse protestando contra a sua presença, mas a curiosidade é mais forte que o medo. A sua lanterna ilumina uma parede de pedra úmida, com musgo crescendo em algumas fendas. O cheiro de mofo é quase insuportável, e o som da água pingando em algum lugar cria uma trilha sonora opressiva. Você chega ao final da escadaria e se depara com um corredor estreito, com teto baixo e uma série de celas de grades pesadas. As masmorras do castelo de Itaipava. É um contraste gritante com os salões elegantes do andar de cima. Se a história do castelo era sobre amor e promessas, as masmorras são sobre os segredos que foram jogados aqui para serem esquecidos. Uma curiosidade interessante é que, apesar de nunca ter sido uma prisão oficial, as masmorras foram usadas para guardar pertences e documentos, mas a atmosfera opressiva faz você questionar se ali não houve outra finalidade. Talvez o propósito dessas masmorras fosse, na verdade, manter segredos. Você caminha pelo corredor das celas. Algumas grades estão abertas, outras enferrujadas e fechadas, como um portal para o passado. E em cada uma delas, você sente uma presença, uma sombra, um eco de uma vida que foi vivida ali. Em uma das celas, você vê algo, um pedaço de pano rasgado, uma pequena garrafa de vidro vazia e, o mais intrigante, um pequeno caderno de couro. Você se abaixa, com cuidado para não fazer barulho, e pega o caderno. Ele é antigo, as páginas amareladas e a tinta desbotada. Você o abre e vê letras em um código que você não entende, mas a caligrafia é cuidadosa e precisa. Um diário, talvez? O diário de um prisioneiro, de um segredo, de uma verdade que o mundo nunca deveria saber. O enigma histórico real que se conecta a essa cena é a história da família imperial brasileira e seus segredos. O Palácio de Verão, em Petrópolis, é conhecido como um local de lazer para a realeza, mas a história conta que segredos políticos e familiares foram mantidos longe dos olhos do público. A proximidade do castelo de Itaipava com a cidade imperial de Petrópolis faz você se perguntar se o castelo não foi um refúgio para esses segredos, um lugar onde a verdade era escondida. O diário, com a sua escrita codificada, pode ser a chave para desvendar um desses segredos. Uma ironia da história. As masmorras, feitas para reter, talvez guardassem algo que era para ser libertado. Você sente um arrepio na nuca. Uma sensação de que não está sozinho. Você se vira e vê uma figura, uma sombra, no final do corredor. Ela é alta,
e parece estar usando um uniforme militar antigo, mas a imagem é borrada, como uma fotografia antiga. O fantasma de uma sentinela, talvez? A figura aponta para uma das celas e desaparece. Você caminha na direção da cela indicada e vê que ela está vazia, exceto por uma pequena mancha de tinta na parede. A mancha forma um símbolo, o mesmo símbolo entalhado na porta do andar de cima, o coração partido. É como se a noiva, a sentinela, todos estivessem ligados, todos tentando te guiar, te mostrar o caminho para a verdade. Você folheia o diário novamente e agora entende o que precisa fazer. O livro não é para ser lido, mas sim para ser sentido. O cheiro de papel velho e mofo, a textura da capa de couro, a caligrafia delicada. Você percebe que as letras do diário formam palavras em código, mas que a ordem das palavras não faz sentido. E então, você tem uma ideia. Você usa a luz da sua lanterna para iluminar as páginas do caderno. As letras parecem brilhar. A sua mão treme, mas você continua. E, de repente, você vê. As letras formam um poema, um enigma. Onde o tempo parou, o amor ainda ecoa. Onde a melodia silenciou, a verdade ainda soa. O enigma é sobre um relógio parado e uma melodia silenciosa. Você se lembra do piano, do salão de festas, da música inaudível, o fantasma da noiva e do noivo. A sua jornada tem um propósito agora. Você precisa encontrar o relógio. O diário, o símbolo do coração partido, o fantasma da sentinela, tudo se conecta. Você sente um alívio, um senso de clareza, mesmo na escuridão das masmorras. Você sai das masmorras, subindo as escadas, e o ar fica mais leve. O cheiro de terra úmida dá lugar ao cheiro de poeira e madeira antiga. A busca continua. A sua jornada de volta para os andares superiores é mais rápida do que a descida. A mente está focada no enigma do diário e no mistério do relógio parado. A cada passo, você sente que está mais perto de desvendar a verdade por trás da lenda. O corredor do segundo andar parece menos assustador agora que você tem um propósito. Você passa pelo salão de festas novamente, e o silêncio é tão denso que parece ter um peso. Você entra em uma sala que parece ser uma biblioteca. As estantes estão cheias de livros antigos, com capas de couro desgastadas e páginas amareladas. O ar tem um cheiro de papel velho e mofo, e a luz da sua lanterna ilumina um relógio de pêndulo, alto e imponente, que fica no centro da sala. O relógio é feito de madeira escura, com detalhes em ouro e um pêndulo que parece ter sido polido por anos de uso. Mas o pêndulo está parado. O relógio está parado. Uma curiosidade histórica sobre o castelo é que ele serviu de cenário para a minissérie Chiquinha Gonzaga, da TV Globo, nos anos 90, e foi no interior dele que algumas cenas foram filmadas, em salas como essa, que misturam objetos reais com outros de cenografia. Isso faz você pensar na ironia da coisa. Um relógio que representa o tempo e a passagem, parado, enquanto a história, que ele deveria registrar, está sendo vivida. O ponteiro está em 12, meia-noite, exatamente a hora em que a dama de branco se atirou da torre. Você se aproxima do relógio e toca o seu rosto, o vidro frio, e, de repente, você ouve um som. Uma melodia suave e inaudível, mas agora mais nítida do que no salão de festas. A melodia é triste, mas há uma beleza nela. Você sente uma vibração no seu corpo, como se a música estivesse tocando dentro de você. Uma melodia que só a sua alma pode ouvir. E, então, você entende. A música é a verdade. A melodia tem um ritmo, e você tenta seguir esse ritmo. Você se vira e caminha em direção a uma estante que está mais escura. E o que era apenas um bloco de madeira maciça, na verdade é uma porta secreta, perfeitamente disfarçada.
Você a abre. A porta te leva a um pequeno cômodo circular. No centro, há uma mesa redonda, e sobre ela, um instrumento musical, um violino. A lenda do violinista que tocava para o vazio se conecta a essa cena. Dizem que um músico talentoso, apaixonado por uma nobre, tocava para ela todas as noites, na esperança de que ela o amasse. Mas ela o rejeitou, e ele, desolado, continuou tocando para a escuridão do castelo. O violino está coberto por uma camada de poeira. Você o pega com cuidado e sente o cheiro de madeira antiga e o cheiro de cordas de metal. E, de repente, você ouve uma voz, a voz de um homem. Ela não me amou, apenas o som me importava. A voz é suave e triste. O fantasma do músico, ele continua. A melodia que me traiu precisa ser tocada novamente. A melodia da traição. A melodia da solidão. O mistério real que se conecta a essa cena é o desaparecimento do violino de um dos membros da família Vasconcelos, que era um talentoso músico. A lenda diz que ele escondeu o violino em algum lugar do castelo, na esperança de que alguém o encontrasse. Ele nunca mais foi visto. E a ironia? O violino, que deveria ser um instrumento de alegria, se tornou um instrumento de tristeza e solidão. Você se lembra do poema do diário? Onde o tempo parou, o amor ainda ecoa. Onde a melodia silenciou, a verdade ainda soa. O tempo parou no relógio. A melodia silenciou no violino. A verdade está no violino. O violino, que o músico queria que você tocasse, você o pega e por um instante o castelo parece brilhar. Você segura o violino, o cheiro de poeira e madeira antiga te envolve. Não é um cheiro desagradável, mas sim o cheiro de tempo, de memórias que resistem. A sua mão encontra a do músico fantasma, e você sente a dor, a tristeza e a solidão dele. É um arrepio que percorre o seu corpo, mas não de medo. É um arrepio de empatia, de uma conexão inesperada. Você se lembra do poema do diário, onde a melodia silenciou, a verdade ainda soa. Você coloca o violino em seu ombro e com um impulso inexplicável, você toca uma nota. A corda vibra e um som puro, limpo, preenche o ar. Você toca mais uma vez, e o som é uma mistura de dor e de beleza. É a melodia que a dama de branco ouviu e que o músico fantasma tocou, esperando ser amado. A melodia da solidão. E a porta do pequeno cômodo se abre. O fantasma do músico, que estava ao seu lado, agora está mais claro, menos borrado. Ele sorri para você, um sorriso de alívio e gratidão. Obrigado, ele sussurra. E a sua voz é a melodia que você ouviu. Obrigado por tocar. Agora, o meu descanso pode começar. Mas a história não termina aqui. O castelo te mostrará o caminho. A carruagem espera. A figura dele se desvanece e o violino em suas mãos se desintegra em pó. Você se vê de volta à biblioteca e o relógio ainda está parado na meia-noite, mas a luz lá fora mudou. O céu está mais claro. A névoa se dissipou. A sua jornada no castelo de Itaipava está chegando ao fim, mas a história está apenas começando. Você se lembra do poema, da carruagem e de um detalhe curioso. A lenda de uma carruagem fantasma que cruza a estrada de Itaipava, com um cocheiro sem cabeça e a dama de branco no assento de trás. A história diz que a carruagem surge em noites de lua cheia. E a lenda ainda diz que a carruagem aparece para aqueles que estão prestes a descobrir um segredo. A ironia? O segredo era a dor da dama de branco e do músico. Mas o que ela quer agora? Você sai do castelo e o ar frio da manhã te atinge. O cheiro de terra molhada e folhas em decomposição é mais forte. E a névoa já não está lá, mas o arrepio permanece. Você caminha em direção à estrada principal e de repente você vê.
Não a carruagem fantasma da lenda, mas sim marcas no chão, como se as rodas de uma carruagem pesada tivessem passado por ali. E elas estão frescas, como se tivessem sido feitas naquele momento. É um sinal. O mistério real que se conecta a essa cena é o da carruagem fantasma da Estrada de Penedo. Moradores da região, há mais de 100 anos, relatam avistamentos de uma carruagem que aparece e desaparece. Ninguém sabe a história completa, mas a lenda mais aceita é que ela carrega os espíritos de pessoas que morreram em um acidente grave no local. Mas as marcas, elas levam para o Palácio Quitandinha, em Petrópolis. A sua jornada te leva para fora de Itaipava e para a cidade imperial. A sua mente, sempre lógica, busca uma explicação para o que você viu, mas a sua alma, agora totalmente conectada à experiência, sabe que é a história que te guia. O mapa de marcas no chão é a sua bússola. Você se pergunta se os fantasmas do castelo queriam que você descobrisse a verdade deles, para que eles pudessem te guiar para o próximo segredo. A estrada é sinuosa e a névoa já se foi, mas o arrepio na espinha te acompanha. O sol nasce, mas não consegue dissipar a sensação de mistério que te envolve. Você se sente como um detetive de fantasmas, um explorador de histórias esquecidas. A sua jornada te leva a Petrópolis, a cidade imperial que abriga o Palácio Quitandinha. Um lugar de grandiosidade e segredos. Um palácio que já foi um cassino, um hotel, um símbolo de uma época de luxo e opulência. E que, assim como o castelo de Itaipava, tem a sua própria história de fantasmas. As marcas da carruagem fantasma na estrada te guiaram até a imponente entrada do Palácio Quitandinha. A grandiosidade do lugar te atinge em cheio. De fora, com seus jardins impecáveis e a arquitetura que remete a um castelo de conto de fadas, o palácio parece saído de um sonho. Mas você sabe que, assim como o castelo de Itaipava, a beleza externa esconde segredos sombrios. Uma ironia da arquitetura, não é? A de que os lugares mais bonitos costumam ser os mais assombrados. Você caminha pelos jardins e o ar muda. Não é o cheiro de mofo e terra do castelo anterior, mas um cheiro de opulência desbotada, de perfume caro e tabaco. É como se as memórias dos visitantes ainda estivessem suspensas no ar, presas no tempo. A lenda de um cassino amaldiçoado se conecta a essa sensação. O Palácio Quitandinha foi o maior cassino-hotel da América Latina na década de 40, e dizem que muitas pessoas perderam fortunas e até a vida ali. A maldição, diz a lenda, é que os fantasmas dos jogadores ainda vagam pelo palácio, tentando reaver as suas perdas. O mistério real que permeia o Palácio Quitandinha é o do desaparecimento de um hóspede famoso, um aristocrata britânico que perdeu tudo em uma noite de jogo e sumiu sem deixar rastros. Ninguém sabe se ele se suicidou, se foi sequestrado ou se apenas desapareceu na noite. O seu fantasma, dizem, ainda vagueia pelo salão principal, com um olhar de desespero e arrependimento, sussurrando os números da roleta que o levaram à ruína. Você entra no saguão principal. É um espaço imenso, com tetos altos e lustres de cristal que, mesmo empoeirados, ainda brilham com uma luz fraca. As vozes de apostadores, de risos, de gritos de alegria e desespero parecem ecoar nas paredes. Você ouve o tilintar de moedas, o som de cartas sendo embaralhadas, mas não há ninguém, apenas o vazio. A sua mente, sempre lógica, tenta explicar o som, mas o seu corpo, agora totalmente conectado à experiência, apenas aceita. Você se sente como um intruso em um espaço que pertence a fantasmas, um visitante em um cassinono que nunca fechou. No centro do salão, um espelho oval, alto e imponente, reflete o saguão. Você se aproxima e vê o seu reflexo, mas por um segundo, você vê outra pessoa. Uma mulher com um vestido de gala da década de 40, com um olhar de tristeza.
Ela se vira e aponta para uma porta lateral e desaparece. O reflexo dela se foi, mas o seu olhar continua te seguindo. Você caminha na direção da porta indicada, sentindo a mesma sensação de urgência que sentiu no castelo de Itaipava. A porta te leva a um corredor estreito, com paredes de madeira e fotos antigas de hóspedes e funcionários. A atmosfera muda. A opulência desbotada dá lugar a um cheiro de umidade e mofo. O corredor te leva a uma sala que parece ser uma sala de jogos, com mesas de pôquer e roleta, todas cobertas com lençóis brancos. E de repente, você ouve algo, um som que não é de vozes ou de risos, mas sim de uma melodia. Uma melodia que vem de uma sala próxima, uma melodia triste e melancólica. Você se lembra do músico fantasma do castelo de Itaipava, e por um instante, você acha que ele te seguiu. Mas a melodia é diferente. Não é de um violino, mas de um piano, e ela te chama, te convida a continuar. O seu coração acelera, e você se sente como se estivesse em um jogo, mas não um jogo de azar, mas um jogo de mistério, onde a próxima peça do quebra-cabeça está esperando por você. A melodia de piano te leva por um corredor pouco iluminado, onde a umidade das paredes e o cheiro de mofo se intensificam. É um som hipnótico, uma melodia triste e bela que te atrai como uma mariposa para a luz. Você caminha em silêncio, sentindo os ecos do passado em cada passo. O corredor te leva a uma sala que parece ser a área da piscina interna do palácio. É um espaço amplo, com teto alto de vidro e uma piscina vazia no centro. A água, que já foi um espelho cintilante, agora é apenas uma mancha de poeira e detritos. A melodia para de repente, e você se sente em um silêncio total. Apenas o som do seu coração, batendo rápido e forte. Você se aproxima da piscina e a sua lanterna ilumina o fundo. É um vazio. E, de repente, você vê algo, uma figura na sua frente. É um cisne, mas não é um cisne de verdade. É um cisne de metal, uma estátua, mas a sua cor é negra e o seu pescoço está quebrado. A lenda da maldição do cisne negro se conecta a essa cena. Diz a história que um cisne negro, que morava na piscina do palácio, foi amaldiçoado por um hóspede furioso que perdeu tudo no cassino. A maldição, diz a lenda, é que o cisne negro, que era um símbolo de beleza e pureza, se tornou um espírito de vingança, e que o seu reflexo na água ainda assombra o local. O mistério real que permeia o Palácio Quitandinha é o de um hóspede que, após perder tudo, jurou que o palácio nunca mais teria sorte, e que a sua maldição recairia sobre todos os seus hóspedes. Uma curiosidade: no palácio, em uma das paredes da piscina, há um painel de azulejos que retrata um lago com cisnes brancos. O cisne negro, que, segundo a lenda, foi o único que restou, foi vandalizado. A ironia da coisa é que o cisne negro, que era o símbolo da maldição, agora é o único que permanece. Você olha para o seu reflexo na água da piscina e, por um segundo, você vê a imagem de um cisne negro em seu rosto. O ar fica mais frio e você sente um arrepio na espinha. O reflexo do cisne negro te dá uma sensação de opressão, de que a maldição do palácio ainda está ativa. E então, você ouve algo. Não é uma melodia, mas um sussurro, uma voz fraca e distante que vem de trás de você. A verdade está no reflexo, mas não o seu. Você se vira e a voz desaparece. Você caminha em direção ao canto da sala, e a sua lanterna ilumina um espelho que estava escondido atrás de uma cortina de poeira. Você limpa o espelho e a sua imagem aparece. Mas não é a sua imagem. É a imagem de uma mulher com um vestido de gala da década de 40, com o olhar de tristeza que você viu no espelho do saguão. É ela, a mulher que te mostrou o caminho. A voz do fantasma se torna mais clara. Procure o sótão, o meu acervo.
É a mulher que você viu no espelho no saguão, e agora ela te guia. A maldição do palácio Quitandinha não é sobre os jogadores, mas sobre a dor e o arrependimento da mulher. A ironia? O palácio, que foi construído para ser um paraíso, se tornou um purgatório para o espírito dela. Você decide continuar a sua jornada. Você sai da área da piscina e o ar fica mais quente. A melodia de piano não está mais lá, mas a voz dela te guia. A voz é um mapa, e a sua jornada tem um propósito agora: encontrar o sótão e o acervo da mulher. Você se sente como um detetive, um caçador de fantasmas, um explorador de histórias. E você continua, se aprofundando cada vez mais nos segredos do palácio. A voz da mulher te guia por corredores labirínticos e escadarias silenciosas. É um sussurro suave, mas persistente, que te leva cada vez mais para o interior do Palácio Quitandinha. A atmosfera muda, e o cheiro de opulência e mofo dá lugar a um ar rarefeito, com cheiro de pó e papel envelhecido. Você chega a uma escadaria de serviço, estreita e escura, que te leva para as profundezas do palácio. E então, você chega. A porta do sótão está entreaberta. Você a empurra suavemente, e um cheiro forte de mofo e de madeira velha te atinge. O sótão é um espaço vasto, com tetos baixos e vigas de madeira que se perdem na escuridão. O ar é pesado, e a luz da sua lanterna mal consegue iluminar o espaço. No centro do sótão há uma mesa coberta por um lençol branco, e em volta, uma série de objetos antigos, malas de viagem, quadros empoeirados, caixas de chapéus, um manequim com um vestido de gala desbotado. É o acervo da mulher. O fantasma dela se materializa à sua frente, mais nítido agora, e você pode ver a dor em seus olhos. Ela era uma hóspede do palácio, e a história dela é uma das mais tristes. Ela se apaixonou por um nobre, um jogador compulsivo, que perdeu tudo na roleta. Ele a abandonou e ela, desolada, se trancou no sótão, vivendo entre as suas memórias e os seus pertences, até a sua morte. O mistério real que se conecta a essa cena é o do desaparecimento de uma das primeiras hóspedes do palácio, uma mulher que teria ficado reclusa por razões desconhecidas e cujo fantasma, dizem, ainda assombra o sótão, olhando para os objetos que pertenceram ao seu amor perdido. A ironia da coisa é que o Palácio Quitandinha, que foi construído para a alegria e o luxo, se tornou o palco de uma das histórias mais tristes. O sótão, que deveria ser um depósito, se tornou a prisão de um coração partido. A mulher aponta para a mesa no centro do sótão e você se aproxima. Debaixo do lençol branco há uma caixa de madeira. Você a abre e dentro há um diário. Não um diário como o que você encontrou no castelo de Itaipava, mas um diário de uma mulher, com uma caligrafia elegante e cheia de dor. Ele me prometeu a eternidade, mas me deixou na ruína. Minha alma está presa aqui, entre as memórias de um amor que nunca existiu. Eu me tornei um fantasma em meu próprio corpo. A mulher fantasma chora, e as lágrimas dela são silenciosas. Mas a dor é palpável. Você entende agora. Ela te guia para que a sua história seja contada, para que o seu sofrimento seja reconhecido. Ela quer que a sua alma seja livre. Ela aponta para uma das vigas de madeira no teto e para o chão. A sua mão treme, mas ela continua. A verdade não está na superfície. Procure a estátua que chora e a sua dor. Você se lembra do que ela disse no espelho. A verdade está no reflexo, mas não o seu. A verdade está no diário e no que ele reflete. O diário dela não é sobre o seu amor perdido, mas sobre a dor e o arrependimento. A dor de ter amado um homem que não a amava de volta. E o arrependimento de ter se tornado um fantasma, presa no sótão. O fantasma se desvanece e o diário em suas mãos se desintegra em pó, mas a voz dela te guia.
Procure a estátua. Você sabe o que precisa fazer agora? A sua jornada te leva para fora do sótão e para o jardim do palácio. A sua mente, sempre lógica, busca uma explicação, mas o seu corpo, agora totalmente conectado à experiência, apenas a aceita. A busca pela estátua continua. A sua jornada te leva para o teatro do Palácio Quitandinha. Você caminha em direção ao palco, sentindo a mesma sensação de opulência desbotada. O palco, que já foi um palco de shows e apresentações de artistas renomados, agora é apenas uma casca vazia. As cadeiras estão cobertas por lençóis brancos e a poeira flutua no ar, dançando na luz fraca que entra pelas janelas. É um palco silencioso, um palco de memórias. Você se aproxima do centro do palco e ouve algo. Não é uma melodia, mas um som. O som de passos, como se alguém estivesse dançando, mas não há ninguém. É o eco de um tempo que se foi. Você se lembra da lenda do fantasma do maestro. A lenda diz que um maestro, que amava o seu trabalho, morreu de um ataque cardíaco no palco, enquanto ensaiava uma sinfonia. Dizem que o seu espírito ainda assombra o teatro, procurando a nota perfeita. O mistério real que permeia o Palácio Quitandinha é o do desaparecimento do maestro do palácio, que sumiu após um concerto. Ninguém sabe se ele se suicidou, se foi sequestrado ou se apenas desapareceu na noite. Uma curiosidade: no piano de cauda do teatro há uma partitura antiga, coberta por poeira. O nome da partitura é A Sinfonia Incompleta. A ironia da coisa é que o maestro, que buscava a perfeição, deixou uma sinfonia incompleta, uma nota que nunca foi tocada. Você se aproxima do piano de cauda e sente uma presença forte, mas não assustadora. É uma presença de tristeza, de arrependimento. O fantasma do maestro se materializa na sua frente, mais nítido agora, e você pode ver a dor em seus olhos. Ele aponta para a partitura, e a sua voz é a melodia que você ouviu. Eu a busquei, mas não a encontrei. A nota perfeita, a nota que me daria a paz, a nota que me libertaria. O maestro se senta ao piano e toca uma nota. Um som puro, limpo, preenche o ar. E então, ele toca outra. E a música é uma melodia incompleta. Uma melodia que termina abruptamente. Ele se vira para você e a dor em seus olhos é palpável. Eu não posso terminar. A nota está em outro lugar. Na dor de quem a chorou. Na dor de quem a amou. Ele aponta para o diário que você encontrou no sótão, mesmo que ele tenha se desintegrado. A verdade está nas lágrimas, não nas notas. O fantasma dele se desvanece, e a partitura em suas mãos se desintegra em pó. Você entende? A nota que o maestro buscava não era uma nota musical, mas sim a nota da dor da mulher, que ele tentava traduzir em música. A ironia? O maestro, que buscava a perfeição na música, a encontrou na dor humana. Você sai do teatro. A sua jornada te leva para fora do palácio e para os jardins. A sua mente, sempre lógica, busca uma explicação, mas o seu corpo, agora totalmente conectado à experiência, apenas a aceita. A sua jornada te leva para o centro do jardim, onde a voz da mulher e a melodia do maestro se unem, te guiando para uma estátua. A estátua que chora. Você caminha pelos jardins do Palácio Quitandinha, e o ar fresco da manhã te dá uma sensação de alívio. O cheiro de grama molhada e flores te envolve. Mas mesmo com a beleza da natureza, o arrepio ainda está lá. A voz da mulher e a melodia do maestro se unem, se tornando uma só, e te guiam para o centro do jardim, onde, à sombra de uma árvore, há uma estátua de uma mulher, com as mãos no rosto, como se estivesse chorando. A estátua é feita de mármore branco, e o seu rosto é de uma tristeza profunda, de uma dor que parece ter sido esculpida em pedra. Você se aproxima da estátua
e vê que, de fato, ela parece chorar. Pequenas gotas de orvalho escorrem de seus olhos, como se fossem lágrimas de mármore. A lenda da estátua que chora se conecta a essa cena. Diz a história que a estátua foi um presente de um nobre para a sua amada, que o traiu. A sua tristeza, diz a lenda, foi tão grande que a estátua, que a representava, começou a chorar. O mistério real que permeia o Palácio Quitandinha é o do desaparecimento de uma das primeiras esculturas do jardim, que foi encontrada depois de anos, e que, dizem, chora em noites de lua cheia. A ironia da coisa é que a estátua, que deveria ser um símbolo de amor, se tornou um símbolo de dor e de traição. Você toca a estátua, e o mármore é frio, mas a energia que emana dela é quente, uma energia de dor e de arrependimento. Você se lembra do diário da mulher e do que o maestro disse. A verdade estava nas lágrimas. A verdade da mulher não era sobre o seu amor perdido, mas sobre a dor e o arrependimento que ela sentiu. Ela se arrependeu de ter amado um homem que não a amava de volta, e a sua dor se tornou a dor da estátua. A voz da mulher se torna mais clara, e o maestro a acompanha com uma melodia triste e suave. A voz dela diz: "Ele me abandonou, mas não me deixou na ruína. Ele me deixou um presente, um mapa que me levaria para a verdade. Mas eu não o encontrei. Eu estava cega pela dor. Ela te guia para a base da estátua, e lá há uma pedra solta. Você a remove, e dentro há um envelope. O envelope é velho, e dentro há um mapa. O mapa está rasgado, e as peças estão em diferentes lugares. O fantasma da mulher chora, mas agora são lágrimas de alívio, de gratidão. Eu não posso te guiar mais. Eu não conheço o caminho. Eu estava cega pela dor, mas a minha dor te guiará. A minha dor te mostrará o caminho. A minha dor te levará para o próximo castelo, o Castelo de São João. A melodia do maestro se torna mais feliz, mais leve, e o fantasma da mulher se desvanece, e a estátua de mármore para de chorar. O orvalho nas suas faces seca, e a sua tristeza parece se dissipar. Você se vê de volta nos jardins, com o mapa rasgado em suas mãos. As peças do mapa estão espalhadas em diferentes lugares, em diferentes castelos. A sua jornada é uma busca, uma caça ao tesouro, mas não um tesouro de ouro ou joias, mas um tesouro de histórias e verdades. O seu propósito agora é encontrar as peças do mapa e desvendar o enigma. A sua jornada te leva para fora de Petrópolis e para o Castelo de São João. Você viaja para a zona oeste do Rio, para Vargem Pequena, seguindo a intuição e as pistas do mapa rasgado. O clima aqui é diferente. A névoa e o ar frio de Petrópolis são substituídos pelo calor e umidade da região. O Castelo de São João, diferente de seus antecessores, não é uma fortaleza romântica, mas uma construção de pedra mais robusta, com torres de vigia e muros altos, que parecem ter resistido ao tempo. É um lugar que já foi usado como uma espécie de quartel, um lugar que abrigava soldados e segredos. Você caminha em direção ao castelo e sente uma energia diferente. Não é uma energia de tristeza ou arrependimento, mas uma energia de alerta, de vigilância. É como se os espíritos dos soldados ainda estivessem em serviço, protegendo algo. O mistério real que permeia o Castelo de São João é o de um quartel fantasma. A lenda diz que um grupo de soldados, que foi enviado para a região para proteger o castelo, desapareceu sem deixar rastros, e seus fantasmas ainda rondam a propriedade, protegendo um segredo militar. Você entra no castelo, o ar é pesado, e você sente uma sensação de opressão. A sua lanterna ilumina um corredor estreito, com paredes de pedra úmida, e o cheiro de mofo é insuportável. Você ouve o som de passos, o som de botas,
mas não há ninguém. É o eco de um tempo que se foi. Você caminha em direção a uma das torres de vigia, e lá você vê um armário de madeira e dentro uma série de chaves, todas enferrujadas e antigas. A lenda das chaves oxidadas se conecta a essa cena. Diz a história que as chaves pertenciam aos soldados fantasmas e que elas abrem portas que ninguém sabe onde estão. A ironia? As chaves, que deveriam ser usadas para abrir, agora são usadas para guardar. Você pega uma das chaves e sente uma vibração. A chave te guia. Ela te leva para uma das salas do castelo, uma sala que parece ser um arsenal. Lá, você encontra uma arma antiga, um rifle, e sobre ela, uma peça de metal. É uma peça de um quebra-cabeça, e ela se encaixa perfeitamente no mapa que você tem em suas mãos. É a segunda peça do mapa. Você sente a presença de um soldado fantasma, uma sombra que se materializa à sua frente. Ele não fala, mas a sua voz ecoa na sua mente. A luz da nossa vigilância brilha na escuridão, guardando um tesouro perdido em águas profundas. A luz do farol, na torre de vigia, é a nossa bússola. Ela te guiará para o nosso segredo. O fantasma se desvanece, e o rifle em suas mãos se desintegra em pó. Você se lembra do que o soldado fantasma disse? A luz do farol. Você caminha em direção à torre de vigia, e lá você vê um farol antigo, mas que não está mais em uso. O farol parece ter sido abandonado, mas a energia que emana dele é forte. A sua jornada tem um propósito agora: encontrar a luz do farol e desvendar o segredo do soldado fantasma. O mapa, agora com 2 peças, te guia. A sua jornada continua. A sua jornada te leva para a torre de vigia. O ar é mais fresco, e o som do vento no alto das muralhas cria uma melodia estranha, um som de silêncio e de solidão. Você se aproxima do farol. O farol é alto e majestoso, mas a sua lâmpada está quebrada, e o seu vidro está coberto por poeira e teias de aranha. É um farol que não brilha mais, um farol que se tornou um túmulo para a luz. A lenda do barco perdido na lagoa se conecta a essa cena. Diz a história que um capitão, que amava o mar, naufragou seu barco na lagoa em frente ao castelo. Ele tentou ligar o farol para guiar o seu navio, mas não conseguiu. Dizem que o fantasma dele ainda assombra o farol, procurando a luz que o salvaria. O mistério real que permeia o castelo de São João é o do desaparecimento de um barco na lagoa de Jacarepaguá. O barco, que pertencia a um nobre, desapareceu misteriosamente, e ninguém sabe o que aconteceu. Uma curiosidade: no topo do farol há um sino de bronze. O sino, que deveria ser usado para alertar os navios, está rachado, e o som dele é um som de dor. A ironia da coisa é que o farol, que deveria ser um guia, se tornou um símbolo de um desastre. Você se aproxima do farol e o ar fica mais frio. Você sente uma presença de tristeza e de arrependimento. O fantasma do capitão se materializa na sua frente. Ele está com roupas de marinheiro, e o seu olhar é de uma dor profunda. Eu não o salvei. Eu não pude acender a luz. Eu falhei. Ele aponta para a lâmpada quebrada do farol, e a sua voz é o som do vento. A luz, ela não está aqui. Ela está nas águas profundas. Ela está na cripta dos Templários. Ele se vira e aponta para o mapa em suas mãos. A peça, ela está no túnel dos Templários. Ele se desvanece, e a luz da sua lanterna ilumina um túnel secreto que fica na base do farol. A sua jornada tem um propósito agora: encontrar a peça do mapa e desvendar o segredo do soldado fantasma e do capitão. A lenda do túnel subterrâneo dos Templários se conecta a essa cena. Diz a história que o túnel foi construído por um grupo de templários que fugiu da perseguição e se escondeu no Rio de Janeiro. A lenda ainda diz que eles guardavam um tesouro místico, um tesouro que poderia mudar o destino do mundo. Uma curiosidade:
Os templários, que eram cavaleiros cristãos, foram acusados de heresia e de adoração a um ídolo pagão, o que, ironicamente, os tornou guardiões de um túnel que leva a um tesouro místico. Você entra no túnel. O ar é pesado e úmido, e você ouve o som de água pingando. É uma escuridão total, e o ar cheira a mofo. A sua mente, sempre lógica, busca uma explicação, mas o seu corpo, agora totalmente conectado à experiência, apenas a aceita. Você se sente como um explorador de histórias, um caçador de fantasmas, um detetive de mistérios. A sua jornada continua. Você desce pelo túnel e o ar fica mais frio e úmido. A sua lanterna ilumina um caminho estreito, com paredes de pedra úmida, e o cheiro de mofo é insuportável. Você ouve o som de água pingando em algum lugar e o eco dos seus passos preenche o espaço. O túnel parece te engolir, te levando para as profundezas do castelo. A sua mente, sempre lógica, tenta explicar o túnel, mas o seu corpo, agora totalmente conectado à experiência, apenas a aceita. A sua jornada te leva a um espaço amplo, com teto alto de pedra. Você está na Câmara dos Templários. O espaço é vasto e no centro há um altar de pedra. Em cima do altar, uma série de objetos, todos antigos e cobertos por poeira. A lenda do tesouro místico dos Templários se conecta a essa cena. Diz a história que os Templários não guardavam ouro ou joias, mas sim um tesouro espiritual, um tesouro que poderia mudar o destino do mundo. Uma curiosidade: no altar há um símbolo gravado, o mesmo símbolo da cripta de uma das criptas dos Templários na França. A ironia da coisa é que os Templários, que eram cavaleiros cristãos, guardavam um tesouro que era, na verdade, um segredo sobre o destino da humanidade. Você se aproxima do altar e sente uma presença forte, mas não assustadora. É uma presença de sabedoria, de conhecimento. O fantasma de um templário se materializa na sua frente. Ele está com roupas de cavaleiro, e o seu olhar é de uma sabedoria profunda. Ele aponta para o altar, e a sua voz é a do vento. O nosso tesouro não é de ouro, mas de verdade. A verdade que nós guardamos. A verdade que você busca. Ele aponta para uma das caixas no altar e você a abre. Dentro, há um pergaminho antigo. O pergaminho está escrito em um código que você não entende, mas a sua mão, agora totalmente conectada à experiência, apenas o aceita. A chave para o código está na torre de vigia, na sentinela. Ele se desvanece, e o pergaminho em suas mãos se desintegra em pó. Você se lembra do que o Templário Fantasma disse? A chave para o código está na torre de vigia. Você sai do túnel e sobe para a torre de vigia. O ar fresco da manhã te atinge, e a sua mente, agora totalmente conectada à experiência, busca a chave para o código. Você caminha em direção à torre de vigia e lá você vê o fantasma de um soldado, uma sombra, na torre de vigia. É a sentinela fantasma que você viu no castelo de São João. Ele está parado, em posição de sentido, como se estivesse esperando por você. Você se aproxima do fantasma e ele se vira. Ele está com a cabeça baixa e você não pode ver o seu rosto. Ele aponta para o mapa em suas mãos e a sua voz é o som do vento. A peça, ela está na torre, a peça que te levará para a verdade. A peça que te guiará para a cripta final. Ele se desvanece. E a sua jornada tem um propósito agora: encontrar a peça do mapa e desvendar o enigma. Você está na torre de vigia, o vento cortante de Vargem Pequena batendo no seu rosto. A voz do soldado fantasma ecoou na sua mente. A peça está na torre, a peça que te levará para a verdade. A peça que te guiará para a cripta final. Você caminha em direção à parede da torre e a sua mão, agora totalmente conectada à experiência, encontra um tijolo solto. Você o remove e dentro há um pequeno mapa,
com o mesmo símbolo do coração partido que você viu no castelo de Itaipava. É a peça final do seu quebra-cabeça. A sua jornada tem um propósito agora: encontrar a cripta final e desvendar o enigma. A lenda da cripta final se conecta a essa cena. Diz a história que a cripta não é um túmulo para os mortos, mas um túmulo para os segredos. Uma curiosidade: o mapa tem um símbolo que se assemelha a um coração, mas a sua forma é de um coração quebrado. A ironia da coisa é que o coração, que é um símbolo de amor, se tornou um símbolo de dor e de segredos. Você se lembra do que o soldado fantasma e o templário disseram? A verdade estava na cripta, mas a chave era o mapa. O mapa, agora completo, te guia. Você desce da torre e o ar fica mais pesado. A sua mente, sempre lógica, busca uma explicação, mas o seu corpo, agora totalmente conectado à experiência, apenas a aceita. A sua jornada te leva para fora do castelo e para uma trilha escondida que te leva para as profundezas da mata. Você caminha por uma trilha estreita, com árvores altas e o cheiro de terra molhada. O ar é denso e você ouve o som de folhas secas, de galhos quebrando. É um som de silêncio, um som de expectativa. A sua lanterna ilumina o caminho. O mapa te guia para uma caverna escondida, com a entrada coberta por cipós e musgo. Você entra na caverna. O ar é frio e úmido, e você ouve o som de água pingando em algum lugar. No centro da caverna, há uma porta de madeira pesada. Você se aproxima da porta e o seu coração acelera. É a cripta final. Você coloca a sua mão na maçaneta fria. A maçaneta tem o mesmo símbolo do coração partido que você viu no mapa. Você a gira e a porta se abre. O som de rangido da porta ecoa na caverna. A cripta é um espaço pequeno, com teto baixo e paredes de pedra úmida. O ar é denso e você sente uma sensação de calma. Não é uma calma de morte, mas uma calma de descanso. No centro da cripta há uma caixa de pedra e em cima uma pequena caixa de madeira. Você a abre. Dentro há um livro de capa de couro e páginas amareladas. É o Diário da Dama de Branco. O livro que você encontrou no castelo de Itaipava, mas que se desintegrou. O fantasma da Dama de Branco se materializa à sua frente. Ela está com o seu vestido de noiva, mas o seu rosto não é de tristeza, mas de paz. Obrigada, ela sussurra. Obrigada por me guiar. A minha alma, agora, pode descansar. Ela aponta para o diário. O diário. Ele não é sobre a minha dor, mas sobre a dor da minha família. A minha família, que me escondeu aqui para me proteger. A minha família, que me amou mais do que qualquer outra coisa. Ela se desvanece, e o diário em suas mãos se torna um livro de memórias, um livro de uma história de amor. Você está na cripta, o diário da Dama de Branco em suas mãos. Mas ele não é mais um diário de tristeza, e sim um livro de memórias, um livro de uma história de amor. Você o folheia, e as páginas, que eram em branco, agora estão cheias de histórias de amor e de proteção. A história da Dama de Branco não era sobre um amor perdido, mas sobre um amor que foi escondido. O amor de sua família, que a escondeu para protegê-la de um casamento forçado. A ironia da coisa é que a cripta, que deveria ser um túmulo para a morte, se tornou um refúgio para a vida. Você se lembra do que o soldado fantasma, o capitão, o templário, todos disseram. A verdade estava na cripta, mas a chave era o mapa. O mapa, que foi rasgado e espalhado, era uma busca pela verdade. A verdade que não era sobre dor ou arrependimento, mas sobre amor e proteção. Você se senta no chão de pedra da cripta e a sensação de calma te envolve. É uma sensação de paz, de descanso. A sua jornada, que começou com mistérios e lendas, termina com uma história de amor. A sua mente, sempre lógica, busca uma explicação, mas o seu corpo,
agora totalmente conectado à experiência, apenas a aceita. Você se sente como um detetive de fantasmas, um explorador de histórias, um guardião de verdades. Você pega o diário e o coloca de volta na caixa de pedra. O diário, que foi um livro de memórias, agora se torna um livro de história, a história da Dama de Branco. Você se levanta e a porta da cripta se abre. A luz do sol entra na caverna e você se sente em paz. A sua jornada te levou a um lugar onde a história não é sobre mistério, mas sobre amor e proteção. O ar lá fora é fresco e suave. O sol da manhã filtra-se pelas folhas das árvores, pintando o chão da mata com manchas de luz dourada. A brisa que passa é leve, não mais carregada de sussurros ou melancolia. Você inspira profundamente, sentindo o cheiro de terra úmida e orvalho, e por um momento, toda a tensão da sua jornada se esvai. O peso dos mistérios, das lendas, das vozes do passado, tudo parece ter se dissolvido na tranquilidade daquele lugar. Você não é mais um explorador solitário, mas parte de algo maior. Você carregou as histórias, deu voz aos fantasmas e, ao fazer isso, ofereceu-lhes o descanso que buscavam. A jornada não foi apenas sobre encontrar segredos, mas sobre trazer paz. A escuridão da noite deu lugar à luz serena do dia, e o medo que você sentiu no início da sua jornada foi substituído por uma sensação de calma profunda, uma certeza de que tudo está exatamente como deveria estar. A sua história, a história deles, se entrelaçaram para encontrar o seu fim. Então, ao deixar a mata e voltar para o seu caminho, você se sente seguro. Não há mais fantasmas a te assombrar, apenas memórias. E estas, você as guarda com carinho. A escuridão suave que te conduziu pela jornada agora se torna uma escuridão acolhedora, um convite ao descanso. Que a sua noite seja tranquila e que a sua mente, assim como os fantasmas do castelo, encontre o seu próprio refúgio de paz. Fim do script. Bons sonhos.